A verdade sobre a riqueza. Por que a mentalidade tradicional está te deixando pobre? Robert Kiyosaki revela. A ideia mais ultrapassada que existe é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo na bolsa de valores. Por que você economizaria dinheiro se estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% mais rico e os 99% restantes é enorme. Veja, não se trata apenas de dinheiro. É preciso parar e analisar o cenário global. Dentro de cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda existe uma pessoa pobre dentro de mim. Também existe uma pessoa de classe média, e as pessoas de classe média buscam segurança, aquele salário fixo. E também existe uma pessoa rica dentro de mim. Todas essas pessoas vivem dentro de nós, mas não aprendemos isso. Ensinam você a ir para a escola, arrumar um emprego e receber um contra-cheque, mas não te ensinam como se tornar rico. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, sabe que meu pai rico se recusava a me pagar. Ele dizia que receber um contra-cheque era uma das piores coisas que você poderia aceitar na vida. Ele dizia, no momento em que você aceita um salário, você se torna um empregado. E isso é uma mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou, o que deixava meu pai pobre, que era funcionário do governo, maluco. Ele dizia, você tem que pagar as pessoas. Mas meu pai rico não dizia que o salário era ruim, ele dizia que você não deve ser escravo dele. Como empreendedor, se meu pai rico se aposentasse, ele simplesmente abriria outro negócio. Eu não preciso de um salário. Não preciso que alguém cuide de mim. Se meu governo não me quer, eu me mudo para outro país, porque sempre haverá demanda por empreendedores. Sempre será necessário ter essa mentalidade e essas habilidades que os empreendedores possuem. Veja, pequenos negócios não funcionam com as mesmas regras que grandes empresas. Antes de tudo, ser empreendedor é uma mentalidade, um conjunto de habilidades e papéis. Dependendo do tipo de empresa, as regras mudam. A mentalidade muda, as habilidades mudam. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que nunca empreendeu e está pensando em dar o salto, vou contar algo que aconteceu comigo. Lembro até hoje do meu último pagamento. Foi um dos piores e, ao mesmo tempo, um dos melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando na Xerox, e meu chefe me deu meu último cheque. Não era um contra-cheque, era um cheque de bônus. Acho que uns 30 mil dólares. Recebi esse cheque e pensei, santo Deus, isso é o fim. Eu estava animado, mas também perturbado. Então um cara chamado John se aproximou e perguntou, vai voltar? Eu respondi, por quê? E ele disse, porque você vai fracassar. Olhei para ele e soltei uns palavrões. Porque foi isso que ele fez. Saiu da Xerox, fracassou e voltou. Eu disse, você fracassou e voltou. Eu posso até fracassar, mas nunca vou voltar. Essa é a atitude, entende? Se você diz, se eu fracassar, volto para a casa dos meus pais. É exatamente isso que vai acontecer. O verdadeiro empreendedor nasce no fracasso. Fiquei anos sem dinheiro, sem salário. Mas foi isso que meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem uma entrada de dinheiro garantida, você fica mais faminto, mais esperto e se prova. Você vai se tornar um ladrão, desonesto, trapaceiro e mentiroso, ou vai se tornar um ser humano melhor? Esse é o diferencial de ser empreendedor. Você descobre quem você é de verdade quando não tem nada. Então, você precisa sempre ter uma visão global. Muita gente tem e se dá bem. Quando você observa bem o quadro geral, entende que quando algo ruim acontece, algo bom vem logo depois. Você precisa estar preparado para o que vem aí. Se você acha que os próximos 20 anos serão iguais aos últimos 20, vai quebrar a cara. Quando vamos ao supermercado comprar uma caixa de leite, sempre olhamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas nunca verifica a data de validade do próprio cérebro. Eu, por exemplo, não saio das dívidas. Eu me endivido mais. Acabei de refinanciar 300 milhões em dívidas. Passei de 5% para 2,5% de juros. Fiz uma fortuna. A cada mês recebo mais dinheiro,
porque os juros caíram. Enquanto especialistas financeiros dizem, saia das dívidas, eu digo, aprenda a usar as dívidas. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 1973, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi, vá para a escola aprender a investir em imóveis. Não era sobre imóveis, era sobre como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos fazem os ricos mais ricos e os pobres e classe média mais pobres. Todos esses médicos e advogados estão perdendo dinheiro e nem sabem por quê. Eles ganham muito, mas também pagam muito em impostos. Eles ganham muito, mas também pagam muito em impostos. Um médico me disse, feliz, adivinha, finalmente ganhei US$ 1.000.000. E eu perguntei, quanto você pagou de imposto? Ele respondeu, 750 mil. Ou seja, ele ficou com 250 mil líquidos. Não é ruim, mas quando eu ganho 1 milhão, fico com 1 milhão inteiro, porque eu não ganho trabalhando por salário. A lição número 1 de Pai Rico, Pai Pobre é, os ricos não trabalham por salário. O que fazemos em vez disso é, criamos negócios como empreendedores, adquirimos imóveis, não invisto no mercado de ações. Como empreendedor, eu tenho mais controle sobre quanto ganho e quanto pago de impostos. E como investidor em imóveis, pago 0 de imposto. Sempre que faço, digamos, US$ 1 milhão como empreendedor, invisto imediatamente em imóveis. E com isso consigo um efeito de alavancagem. Coloco 1 milhão e o banco me empresta 4 milhões. É por isso que eu adoro os bancos, mesmo que eles estejam ferrando com todo mundo. Veja, quando eles imprimem dinheiro, é bom para mim, mas é péssimo para quem vive de salário. Porque ao imprimirem mais dinheiro, os salários perdem poder de compra e os poupadores são penalizados. Enquanto isso, os investidores ficam mais ricos. Dívidas e impostos enriquecem os ricos e empobrecem os pobres e a classe média. Quando temos ideias ultrapassadas, temos resultados ultrapassados. É isso que está acontecendo com a maioria das pessoas. A ideia de ir para a escola, arrumar emprego, trabalhar duro, sair das dívidas, comprar casa própria e investir a longo prazo está ultrapassada. O mundo mudou em 1971, quando Nixon tirou o dólar do padrão ouro. O dinheiro virou dívida. Se não vamos mais à escola, o que faremos então? Não estou dizendo que educação não importa. Estou dizendo que ela está desatualizada. Existe a lei de Moore. Ela diz que a informação dobra a cada 18 meses. Ou seja, tudo se torna obsoleto nesse intervalo. É por isso que, quando saímos da escola, já estamos ultrapassados. Sou um cara velho. Meus amigos de Harvard dizem, eu fui para Harvard, e eu pergunto, quando? Há 50 anos? Hoje, os bancos cobram para você economizar. Ou seja, eles não querem seu dinheiro. Já imprimiram demais. É por isso que temos bolhas nas ações, nos imóveis, etc. As pessoas estão fugindo do dinheiro. Como eu disse, poupadores são perdedores e dinheiro em espécie é lixo. Mesmo assim, as pessoas dizem, quero um bom emprego. Essa é uma ideia antiga. Sair das dívidas é uma ideia antiga. Você precisa aprender a se endividar e usar isso a seu favor. Nunca te ensinarão sobre impostos. A razão pela qual o 1% mais rico tem tanto mais que os 99% é simples. Quando imprimem dinheiro, ocorrem duas coisas, inflação e impostos. E isso te esmaga. Qualquer empreendedor que acha que basta montar um negócio e ficar rico, precisa acordar. Existem 28 milhões de pequenos empresários nos Estados Unidos. 24 milhões são autônomos, empreendedores sem funcionários. A maioria não entende o que um empreendedor realmente faz. Autônomos pagam os impostos mais altos. Mas ninguém explica isso. Alguns chamam isso de espírito empreendedor, mas o ponto é, não existe uma economia ruim. Todos temos uma economia externa e uma economia interna. A força de vontade é o que transforma a sua economia interna. Para mim, tanto faz se a economia externa está boa ou ruim. Vou enriquecer de qualquer jeito. Mas uma pessoa pobre, com mentalidade pobre, só enxerga crise, porque não sabe ganhar dinheiro em nenhuma economia. A classe média quer casa bonita, salário fixo e um carro. Se você tira o emprego deles, o mundo desaba. Para um empreendedor, que já vive sem emprego, isso não é nada.
Como Buck Fuller me ensinou, sempre há dois lados. Se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acredita em estabilidade no emprego, verá um mundo instável. Existe o que você pode controlar, economia interna, e o que você não pode, externa. Um verdadeiro empreendedor tem foco interno. Se ele cair, pensa, isso é bom, vou subir mais alto. A pessoa comum cai e culpa alguém, toma antidepressivo. Erros não são o fim, eles só mostram que algo faltava aprender. Um verdadeiro empreendedor sempre se levanta mais forte, mais sábio, mais feliz. As pessoas com mentalidade fraca vivem com medo do que pode acontecer. Se você tem medo de perder o emprego, provavelmente vai perder. Então, para o empreendedor, o primeiro passo é controlar o que está aqui dentro, não lá fora. No momento em que você aceita um contra-cheque, vira um empregado. Você precisa ser mais forte que isso. É sobre controle interno.